Abra aí a palavra de Deus no livro de João, capítulo 6. Primeiramente, nós vamos ler o versículo 32. Amém? Amém. Preste bem atenção. Hoje é Santa Ceia. Hoje a gente celebra aquilo que é mais poderoso. Amém? Amém. O sacrifício mais poderoso que na história do mundo já existiu. Que foi o sacrifício de quem? De Jesus. Amém, igreja? Amém. Porque esse sacrifício, ele não foi apenas um sacrifício, mas junto com o sacrifício foi a salvação. Amém, igreja? Amém. A salvação para a minha vida, a salvação para a tua vida. Amém. Diga glória a Deus. Glória a Deus. E isso não é algo que devemos deixar para trás, ou abandonar, ou deixar de ter como algo precioso. Não, ao contrário. Amém? Amém. Porque o sangue de Jesus, que foi derramado lá na cruz, ele hoje é o cálice. Amém? O cálice mais precioso que existe na face da terra, porque é este cálice que garante a minha e a tua vitória. Amém, igreja? Amém. O cálice da nova aliança. Mas por que Jesus ele disse nova aliança? Porque existia uma aliança lá atrás, no tempo de Moisés. Naquele tempo em que o povo estava na escravidão, e Deus tirou o povo da mão do rei de Faraó, do Egito. Amém, igreja? Amém. Da escravidão, do sofrimento. Deus fez uma aliança e tirou o povo dali. Diga a glória a Deus. Glória a Deus. E ele, vendo que o seu povo novamente estava sofrendo na face da terra e perdido, o povo tinha perdido a direção em crer em Deus, em agradar a Deus e fazer festas pagãs, adorar imagens. Muitos estavam se perdendo nesta direção e estava sofrendo. Então Deus novamente fez uma nova aliança, enviando o seu próprio filho, para salvar a mim, para salvar a você. Amém, igreja? Amém. Então isso não é algo que nós devemos deixar passar na nossa vida, não, ao contrário, é aquilo que você deve mais agarrar. É a Santa Ceia do Senhor. Amém, igreja? Amém. E a Bíblia diz assim no versículo 32 do capítulo 6 de João. A Bíblia diz: replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. Olha só. Por que Jesus falou não foi Moisés quem lhe deu o pão do céu? A quem o povo estava pegado? A quem? A Moisés. Preste bem atenção. Moisés não foi um homem qualquer. Sim, Moisés foi aquele que Deus usou para tirar o seu povo da onde? Da escravidão. Ele não é um homem qualquer, não. Mas não é a ele que devemos nos apegar. Não.
Porque Deus não quer que você se apegue a homem ou a imagem alguma na face da terra. Deus, Ele quer que você siga o verdadeiro caminho, que é quem? Que é Jesus Cristo. Porque só através dele que você verá a Deus. É só através de Jesus que você irá receber o galardão, ter a vida eterna. Amém, igreja? Então a palavra do Senhor diz assim, Jesus, ele disse, o verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. As pessoas, elas confundem às vezes o que Deus faz com o que o homem faz. Amém, igreja? Amém. As pessoas estavam sofrendo porque elas esqueceram que Deus foi quem tinha feito a água salgada se transformar em doce. As pessoas se esqueceram que foi Deus quem tinha feito uma cortina de fogo existir entre eles e o seu inimigo, o Faraó. As pessoas esqueceram que foi Deus quem abriu o mar vermelho. É tanto que é difícil hoje você ver alguém com um quadro em casa do mar vermelho. Você não vê mais. Você não vê mais as pessoas vendendo um quadro da passagem do mar vermelho, porque elas esqueceram o que Deus fez. Amém, igreja? Amém. Esqueceram. Não está mais no coração das pessoas a palavra de Deus. Está a palavra do homem. Você está entendendo? Estou entendendo. E o que Jesus, ele quer nos alertar é que o verdadeiro pão é ele. É dele que você tem que se alimentar. Para que serve o pão? O pão serve para quê? Para se alimentar. Amém, igreja? Aí ele diz, continuando, porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá a vida a quem? Ao mundo. Olha só. Então lhe disseram, Senhor, dai-nos sempre deste pão. Declarou-lhe Jesus, pois, eu sou o pão da vida. Jesus falou, você quer que eu lhe dê o pão? Pois eu vou lhe dar, eu sou o pão da vida. Olha o que Jesus falou. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. As duas únicas coisas que o homem jamais pode deixar de ter: a comida e o quê? E a água. Amém? Amém. Quem é que sacia a nossa sede? Não é a água? Sim ou não? Sim. O que alimenta o nosso corpo? Não é a comida, o pão de cada dia? Sim ou não? Sim. Então Jesus, ele está falando que todo aquele que crê nele, olha só, aquele que vive para ele, jamais terá fome, jamais terá sede. Aí você para pensar, mas como assim? Isso quer dizer que se eu buscar a Jesus, ele não vai me deixar passar fome? Sim, é isto. Ele não vai me deixar passar sede? Sim, é isto. E algo mais, ele lhe dará a vida eterna. Amém? Você está entendendo, Senhor? Ele disse, eu sou o pão da vida, o que vem a mim, olha só, aquele que vem, ou seja, você tem
que vinha até ele. Sabe, ele está revelando para mim, para você, como que ele vai fazer para que na minha vida não tenha fome, para que na minha vida não tenha sede. Eu indo até ele. Eu indo até ele. Por isso que eu sempre falo, nunca deixe de ir à igreja. Ah, mas o coronavírus, peraí. Você vai deixar de adorar a Deus, aquele que te dá a comida, aquele que te dá a bebida, por causa de uma doença? Aí é onde está aquele que verdadeiramente crê em Jesus Cristo e o que não crê em Jesus Cristo. Aí é onde você mostra se realmente você está seguindo a Deus ou não. É no momento da dor, é no momento da aflição. Por que Jesus disse: vença o mundo como eu venci? No momento da dor, Jesus não largou o Pai. No momento da aflição, Jesus não largou o Pai. Ele não deixou de crer em quem? No Criador. Amém, igreja? Amém. E ele venceu a morte. Ele venceu o mundo. E hoje ele nos ensina: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome. E o que crê em mim jamais terá sede. Você lembra o que aconteceu com o povo no deserto? Por que eu sempre cito o povo no deserto? Porque os maiores feitos foi naquela época. Os olhos nus. Imagine você ver uma fornalha de fogo, ou melhor, imagine você ver uma cortina de fogo na sua frente. Imagine você ver um mar imenso se abrir na sua frente. Você está entendendo, sim? Por que eu estou falando para você que é dele que você deve se alimentar? E quando eu digo você deve se alimentar dele, eu estou falando para você não se alimentar das palavras negativas, para você não se alimentar do medo, para você não se alimentar da fraqueza. Você tem que se alimentar de Cristo. Por isso ele falava com os discípulos, homens de pequena fé, porque os discípulos dele se alimentavam da fraqueza. Amém, igreja? Amém. Jesus, ele quer que você transforme ele na sua comida, na sua bebida. Porque ele dá exemplo do pão e da água. Porque são as únicas coisas que o homem jamais deve fazer, deve deixar de comer, deve deixar de beber. A água e o quê? E o pão. Você vê o médico falar que você não pode beber água? Você vê o médico falar que você não pode comer? Ele pode lhe dar outro tipo de alimentação, mas sem comer você não pode ficar. E Jesus está falando: eu sou o pão da vida. Amém? É nele que você deve se fortalecer. Ele diz, versículo 36, porém eu já vos disse, que embora me tenha visto, não credes. As pessoas não estavam crendo que Jesus era o pão da vida. Era a água que saciava a sede. E hoje a gente olha para o mundo e a gente começa a ver a mesma coisa. As pessoas deixando de acreditar em quem?
em Jesus Cristo. Você lembra no deserto Jesus pregando para uma multidão e os discípulos vieram e disse: Senhor, libera eles porque já é tarde e eles estão sem comer, estão com fome. Jesus disse: não, sou eu que irei dar de comer para eles. Mas não tem comida. Jesus falou: o que tem? Só tem uns peixinhos e uns pãozinhos aí. Jesus falou: então traz para mim. E ele apresentou a quem? A quem? Ao Pai. E mandou os discípulos partirem aquele pão e aquele peixe. E quanto mais os discípulos partiam, mais multiplicava. Por quê? Porque ele disse: olha só, o que vem a mim jamais terá fome. E quando você acredita nisso, mesmo quando a tua despensa está vazia, ele manda alguém bater na tua porta para levar a comida que você precisa. Amém. Glória a Deus. Mas para isso, é como ele falou, tem que crer. Tem que crer. Mas é crer de coração, não é com dúvida. Aí ele fala: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Amém? Amém. Aí a Bíblia diz, no versículo 43, respondeu-lhe Jesus: não murmureis entre vós. Jesus falou: não é para vocês ficarem murmurando entre vós, não. Aí ele disse: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. E eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: e serão todos ensinados por quem? Você tem que ser ensinado por quem? E como é que eu sou ensinado por Deus? Através de quê? Da palavra. Porque a palavra, a Bíblia, a palavra de Deus, são as palavras que realmente veio dele, e não do homem. Amém? Amém. Aí ele diz, continuando: portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, salvo aquele que vem de Deus. Este tem visto. Em verdade vos digo: quem crê em mim tem a vida, Mas não é para fazer como os homens lá, que ele disse: ó, vocês não creem. Sabe por que Jesus falou vocês não creem? Porque Jesus enxerga. Eu enxergo você, a aparência. Eu posso até perguntar a você: irmão, como é que está a sua vida? Mas Deus, Jesus, até debaixo da árvore Ele sabe o que você está precisando. Amém? Então é por isso que Ele fala: eu é que sou o verdadeiro pão que alimenta. Amém? Amém. Aí continuando, a palavra diz assim, ele diz: eu sou o pão da vida. Versículo 48. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não pereça.
Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Ele não derramou o seu sangue lá na cruz? Ele não deu a vida dele lá na cruz? Sim ou não? Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como pode este dar-nos a comer a sua própria carne? A pessoa que não crê em Deus, ele pensa desta forma, igreja. Ele pensa como os judeus. Os judeus. Ele pensa como os judeus. Como pode? Aí tem muita gente que diz que os judeus estão certos. Como que uma pessoa que não crê em Jesus está certa? Como que uma pessoa que não crê no Filho de Deus pode estar certa? Olha aqui. Respondeu-lhe Jesus, versículo 53. Em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Todo cristão, todo crente, que realmente come da carne, sabe quando você participa da ceia, que você participa porque você ama, porque você crê em Jesus Cristo, e você faz aquilo como se fosse algo sagrado na sua vida. Jesus, ele está sempre do seu lado. Jesus, ele está sempre te acolhendo, está sempre te protegendo. Jesus está sempre te livrando de uma doença maligna. Ele está sempre te tirando do caminho errado. Amém, igreja? Amém. Ele sempre manda alguém para te proteger, para te guardar. É assim. Olha o que ele disse: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, não beber o seu sangue, não tens a vida em vós mesmos. Você pode ver que toda pessoa que tem Jesus como algo precioso na sua vida, que tem a Santa Ceia como algo precioso na sua vida, você não vê ela triste, você não vê ela desanimada, você não vê ela caída, você está sempre vendo ela de cabeça erguida, mesmo que ela perca alguma coisa, mesmo que aconteça algo na sua vida que venha lhe entristecer humanamente, o seu espírito está forte, a sua alma está carregada do Espírito de Deus, e ela não cai, ela não desanima, ela segue em frente acreditando que há uma vida eterna para ela nos céus. Amém, igreja? Amém. E é assim que eu e você devemos viver. A palavra diz: quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Olha só, aquilo que você está fazendo hoje, isso que nós fazemos todo mês, participamos da ceia. Olha o que Jesus está falando. Por que você está colocando isso no seu coração como algo precioso, como algo grandioso? No final, Ele vai salvar a tua vida. Amém, igreja? Você está entendendo, sim? E quando você entender isto, a sua vida será uma vida abençoada. Por isso que Jesus, ele ensina as bem-aventuranças. Que a pessoa que tem um Espírito de Deus, ele vive daquela forma. Amém, Cristo? Então olha só o que diz aqui: quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim,
e eu nele. Por que a pessoa quer comer da carne, quer participar da ceia, quer vir na igreja buscar a Deus? Porque ele não quer que Jesus não esteja nele. Ao contrário, ele quer que Jesus esteja na sua vida. Amém, igreja? Amém. E se você quer que Jesus ande com você, que Jesus esteja dentro da sua casa, que Jesus esteja no seu trabalho, que Jesus seja os teus passos, você tem que comer do pão, você tem que beber desta água. Amém, igreja? Você tem que beber desse sangue, que é Jesus Cristo, porque é Ele que vai te dar a vida eterna. Não é Davi, não é Sansão, não é Moisés, não é Abraão, é Jesus Cristo. Amém, igreja? E você verá o quanto a tua vida será maravilhosa. Então entregue a sua vida para Jesus, obtenha a salvação e faça parte do reino de Deus, seja discípulo de Jesus, seja discípulo do Pai. E você verá o quanto a tua vida será maravilhosa. Pastor, eu queria aprender como que eu me torno filho de Deus, servo de Jesus. É fazer o que Ele mandou fazer. Amém. Obedecer. Amém, igreja? Amém. Ele disse: a partir de hoje, todas as vezes que comer deste pão e beber deste cálice, anunciai a minha morte e a minha vinda. Amém, igreja? Amém. Diga glória a Deus. Já não era mais para as pessoas comer aquele pão e beber daquele cálice pensando no que Deus fez no Egito. Não, agora era para as pessoas se libertar do mundo, obter a salvação. Amém, igreja? É para isso que serve a Santa Ceia. É para Jesus te perdoar e você ter a salvação. Diga a glória a Deus. Amém. Você entendeu, sim ou não? Sim ou não? Então fique de pé em nome de Jesus. Fique de pé.